Antes de desistir, talvez seja importante respirar um pouco mais fundo agora. Não para buscar força, não para se convencer de nada, mas apenas para perceber como o seu corpo está neste instante. Há um cansaço que não vem de hoje. Um cansaço que não nasce da falta de fé, nem da ausência de vontade. Ele nasce de tentar por muito tempo com o coração apertado, com a mente sobrecarregada, com o sistema nervoso sempre em alerta. Existe uma dor silenciosa em quem já tentou muitas vezes. Uma dor que quase nunca é dita em voz alta, porque por fora parece que você continua funcionando, mas por dentro algo está exausto. Talvez você esteja vivendo exatamente esse lugar agora. Um ponto onde desistir parece uma possibilidade real, não por fraqueza, mas por esgotamento. E é importante dizer isso com clareza e respeito. Não é que você esteja falhando, é que seu corpo e sua mente podem estar presos a um modo antigo de sobrevivência. Bruce Lipton nos lembra que não é o mundo que muda primeiro, não é o cenário externo que inicia a transformação, é o ambiente interno, emocional, químico e energético, que instrui seus genes, molda suas percepções e determina como você reage à vida. Quando esse ambiente interno está saturado de medo, tensão ou frustração, o corpo entende que ainda não é seguro mudar. Por isso, repetir afirmações positivas, visualizar cenários melhores ou tentar pensar diferente, muitas vezes não funciona. Não porque você esteja fazendo errado, mas porque o subconsciente não responde a palavras soltas. Ele responde a estados. Ele responde àquilo que é vivido no corpo. Quando o organismo permanece em modo sobrevivência, ele não escuta novas narrativas. Ele apenas tenta se proteger. E nesse estado, até as melhores intenções acabam sendo interpretadas como mais uma cobrança, mais uma pressão, mais uma tentativa de se consertar. Bruce Lipton usa uma analogia simples e profunda. A mente funciona como um piloto automático biológico. Grande parte desse piloto foi programada nos primeiros anos de vida, quando você ainda não tinha a escolha consciente. Reações, crenças, respostas emocionais e padrões de defesa foram aprendidos ali. E mais tarde, continuam operando silenciosamente, mesmo quando a mente adulta deseja algo completamente diferente. É por isso que, muitas vezes, você sabe o que deveria fazer, entende o que precisa mudar, mas sente que algo dentro de você simplesmente não acompanha. Quando falamos em 21 dias, não estamos falando de um número mágico. Não é um ritual místico, nem uma promessa espiritual vazia. Esses 21 dias representam uma janela mínima para o corpo começar a reconhecer um novo padrão como familiar. Não é sobre criar resultados externos imediatos, mas sobre permitir que o sistema nervoso pare de resistir. Joe Dispenza explica que o corpo pode se tornar viciado no passado emocional. Mesmo quando a mente quer seguir adiante, o corpo tenta recriar o que já conhece, porque aquilo, de alguma forma, parece seguro. O conhecido, mesmo doloroso, ainda é familiar. É por isso que este não é um desafio de motivação. Não é sobre provar força, disciplina ou positividade. É um período de reeducação interna, um espaço de pausa antes da desistência definitiva. Um convite silencioso para que, antes de abandonar tudo, você permita que sua biologia aprenda algo novo sobre quem você está se tornando. Talvez pela primeira vez em muito tempo, não seja sobre lutar mais, mas sobre criar condições internas para que a mudança finalmente seja possível. O erro invisível. Tentar mudar a realidade sem mudar o ambiente interno. Existe um tipo de dor muito específica que nasce quando a pessoa sente que está fazendo tudo certo. E ainda assim, a vida continua respondendo da mesma forma. É como remar com esforço e perceber que o barco mal sai do lugar. Essa sensação desgasta, confunde e, com o tempo, começa a gerar uma pergunta silenciosa: o que há de errado comigo? Essa pergunta dói porque, na maioria das vezes, ela vem carregada de culpa. Mas a verdade é mais sutil e também mais compassiva. Bruce Lipton nos ajuda a olhar para esse ponto com mais gentileza. Ele explica que os genes não são um destino fixo, nem uma sentença imutável.
Eles são, na verdade, leitores do ambiente. Respondem ao que o corpo percebe como seguro ou ameaçador. E quando se fala em ambiente, não se trata apenas do que está do lado de fora. O ambiente mais poderoso é interno. É o campo emocional no qual a pessoa vive todos os dias, quase sem perceber. É o clima interno que se repete quando ninguém está olhando. Por isso, muitas tentativas de mudança falham não por falta de pensamento positivo, mas porque o corpo permanece em estado de alerta. Um corpo em alerta não cria, ele reage, ele se fecha, ele economiza energia para sobreviver. Pensamentos elevados não conseguem se sustentar quando o sistema nervoso vive como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Nesse estado, a mente até formula intenções bonitas, mas a biologia envia outro sinal, e a realidade responde a esse sinal mais profundo. Aqui existe uma revelação difícil de aceitar no início, mas libertadora quando compreendida. A vida não responde àquilo que a mente deseja conscientemente. Ela responde à coerência entre pensamento, emoção e corpo. Quando há uma intenção de mudança, mas o corpo continua vibrando medo, urgência ou tensão, a mensagem enviada ao campo é contraditória, e o campo responde mantendo o padrão conhecido, não como punição, mas como continuidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas sentem que sabem muito, estudam muito, compreendem conceitos profundos, e ainda assim, continuam presas aos mesmos resultados. Não porque estejam erradas, mas porque estão tentando plantar algo novo em um solo que ainda carrega resíduos antigos. Emoções não sentidas, dores não acolhidas, histórias internas que nunca tiveram espaço para respirar. Um solo assim não é ruim. Ele apenas precisa de tempo, presença e segurança para se regenerar. Quando se começa a perceber quais emoções realmente dominam o dia, não as desejadas, mas as frequentes, algo muda internamente. Não como julgamento, mas como consciência. E essa consciência já altera o ambiente interno. É como se, aos poucos, o corpo entendesse que não precisa mais lutar o tempo todo, que talvez seja possível relaxar um pouco. E é exatamente nesse espaço, quase imperceptível, que a transformação começa a encontrar lugar para acontecer. Porque 21 dias não mudam sua vida, mas mudam quem você é dentro dela. Existe uma expectativa silenciosa que acompanha quase todas as tentativas de mudança. A esperança de que algo visível aconteça rapidamente, que a vida externa dê um sinal claro, que as circunstâncias se reorganizem, que o esforço finalmente seja recompensado. Quando esse sinal não vem, surge a frustração, e com ela, a sensação de que nada está funcionando. Mas essa expectativa, embora humana, costuma apontar para o lugar errado. 21 dias não foram feitos para produzir milagres externos imediatos. Essa janela de tempo atua em um nível muito mais profundo e menos espetacular. Bruce Lipton explica que o que se constrói nesse período não é um novo cenário de vida, mas uma nova familiaridade celular. O corpo começa a reconhecer um estado emocional diferente como possível. Não confortável ainda, não estável, mas possível. E isso, para a biologia, já é uma mudança enorme. O subconsciente não aprende por argumentos lógicos nem por explicações racionais. Ele aprende por experiência sentida. Aprende quando o corpo vivencia algo repetidas vezes, sem entrar em colapso, sem se sentir ameaçado, sem precisar voltar aos antigos mecanismos de defesa. É assim que uma nova narrativa começa a ser registrada. Não como uma ideia bonita, mas como uma sensação conhecida. Algo que deixa de ser estranho. Joe Dispenza fala sobre esse momento com clareza. Quando o corpo para de reagir automaticamente, a mente ganha espaço. Espaço para observar, para escolher, para não ser arrastada sempre pela mesma resposta emocional. Esse é um ponto silencioso, quase invisível. Não há fogos de artifício, mas há uma mudança real acontecendo por dentro. O corpo começa a ceder. A resistência diminui. A tensão perde um pouco da força. Talvez o verdadeiro marco dos 21 dias seja exatamente esse instante interno em que o corpo já não briga tanto com a nova narrativa.
Não porque acredita nela plenamente, mas porque já não a rejeita com violência. Existe uma abertura tímida, uma curiosidade sutil, uma pausa antes da reação. E essa pausa muda tudo, porque nela mora a possibilidade de escolha. Esse processo se parece muito com a forma como a confiança retorna após uma ferida profunda. Não acontece de uma vez, não surge por decreto. Ela cresce devagar, sustentada por constância e presença. Um animal ferido não aprende a confiar porque alguém explica que ele está seguro. Ele aprende porque, dia após dia, nada de ruim acontece quando ele se aproxima. O corpo humano segue a mesma lógica. E, aos poucos, algo dentro começa a se reorganizar. Não para mudar o mundo ainda, mas para mudar a forma como você existe dentro dele. O fator silencioso que sabota sua frequência. A urgência de provar que está funcionando. Existe uma ansiedade que quase nunca é reconhecida como ansiedade. Ela se disfarça de disciplina, de comprometimento, de responsabilidade espiritual. Por fora, parece dedicação. Por dentro, é tensão. É a necessidade constante de verificar, medir, avaliar se algo já está dando resultado. Essa urgência nasce do medo de perder tempo, de se frustrar novamente, de investir energia e, no final, se decepcionar. E exatamente por isso, ela carrega o mesmo campo emocional do passado que se tenta deixar para trás. Bruce Lipton explica que o estresse contínuo envia ao corpo uma mensagem muito clara. O ambiente ainda é hostil. Mesmo quando as palavras internas são positivas, o corpo sente a cobrança, a pressa, a vigilância constante. E diante disso, ele se fecha. Não por teimosia, mas por autoproteção. Um organismo que sente pressão não se expande. Ele se contrai. Ele mantém os mesmos programas, porque mudar exige sensação de segurança. Observar resultados cedo demais ativa circuitos antigos de frustração. O mesmo mecanismo que um dia disse, de novo não, nunca funciona, eu já tentei. Cada vez que essa verificação acontece, o corpo revive a memória emocional do fracasso anterior. E, sem perceber, a biologia volta a operar no mesmo padrão. Não porque a mudança não esteja ocorrendo, mas porque ela está sendo interrompida pelo medo de não dar certo. Existe algo profundamente contraintuitivo aqui. A cobrança interna, mesmo quando silenciosa, mantém exatamente o estado biológico que se deseja abandonar. É como tentar relaxar enquanto alguém observa cada movimento, esperando um desempenho. O corpo não entende isso como apoio. Ele entende como ameaça e responde do único jeito que sabe, mantendo o conhecido. Quando a atenção se desloca das grandes provas para pequenas percepções de estabilidade emocional, algo começa a mudar. Não de forma dramática, mas constante. Um pouco mais de calma em situações antes tensas. Um pensamento que passa sem se transformar em espiral. Um momento de neutralidade onde antes havia reação imediata. Essas percepções são sutis, mas carregam uma informação nova para o sistema nervoso. Talvez seja seguro permanecer aqui. A imagem de puxar a planta todos os dias para ver se a raiz cresceu traduz bem esse processo. A intenção é boa, mas o gesto interrompe o crescimento. A raiz precisa de silêncio, tempo e ausência de interferência para se fortalecer. Com o corpo humano acontece o mesmo. Quanto menos se exige uma prova imediata, mais espaço o sistema interno encontra para reorganizar-se. E, nesse espaço silencioso, a mudança deixa de ser forçada e começa, finalmente, a ser permitida. Reprogramação real não é pensar diferente, é reagir diferente. Existe um tipo de frustração muito comum em quem já caminhou bastante no autoconhecimento. A pessoa entende os conceitos, reconhece os padrões, consegue explicar com clareza o que acontece dentro de si. Ainda assim, quando a situação se repete, a reação é a mesma. A voz interna sobe, o corpo se fecha, o coração acelera, e então vem a pergunta silenciosa: por quê, mesmo sabendo tanto, eu continuo reagindo assim? Essa pergunta costuma carregar culpa, mas ela aponta para um lugar mais profundo do que o pensamento.
Bruce Lipton lembra que o comportamento automático é a linguagem do subconsciente. Não são as palavras que revelam o que foi realmente programado, mas as reações. Aquilo que emerge antes do raciocínio, antes da escolha consciente. Reagir da mesma forma não significa falhar no processo. Significa apenas que o corpo ainda reconhece aquele caminho como o mais seguro. Ele aprendeu assim. E tudo o que foi aprendido no corpo leva tempo para ser reorganizado. Mudar a reação tem um impacto muito maior do que mudar a afirmação, porque a reação é vivida, sentida, registrada biologicamente. Joe Dispenza explica que cada resposta emocional reforça ou enfraquece um circuito neural. Quando a reação antiga acontece, o circuito se fortalece. Quando surge uma resposta levemente diferente, mesmo que imperfeita, algo novo começa a ser gravado. Não é necessário um grande gesto. Às vezes, é apenas um segundo a mais antes da resposta. Um tom de voz menos defensivo. Um silêncio onde antes havia explosão. Esses pequenos desvios quase passam despercebidos pela mente consciente, mas não passam despercebidos pelo corpo. Para ele, são sinais claros de mudança. São provas internas de que um novo caminho existe. Ao longo do tempo, essas microalterações acumulam informação suficiente para reconfigurar padrões inteiros. Não de forma abrupta, mas orgânica. O corpo aprende que há outras possibilidades além da reação automática. A metáfora do rio ajuda a compreender esse processo. Um rio não muda seu curso de uma vez. Ele se desloca milímetro por milímetro, seguindo a margem que oferece menos resistência. A água não luta contra a rocha. Ela contorna, insiste, persiste. E com o tempo, o caminho antigo deixa de ser o principal. Da mesma forma, cada reação ligeiramente diferente enfraquece o padrão anterior e fortalece uma nova direção interna. Sem violência, sem pressa, apenas continuidade. O que realmente acontece quando você não desiste, mas também não força? Existe uma compreensão profunda que só surge quando a luta interna começa a se dissolver. Não é um momento de vitória, nem de conquista. É um afrouxamento, um cansaço que deixa de ser desespero e se transforma em rendição consciente. Desistir, nesse nível, não significa abandonar a vida ou os sonhos. Significa sair da guerra constante contra si mesmo. E essa saída muda completamente o campo interno. Bruce Lipton explica que o corpo só permite novas expressões genéticas quando percebe segurança. Enquanto há conflito interno, cobrança, resistência ou urgência, a biologia se mantém fechada. Ela não cria, ela se defende. Mas quando a tensão diminui, quando o sistema nervoso começa a reconhecer neutralidade, algo se abre. Não de forma grandiosa, mas suficiente. O corpo relaxa o controle. E nesse relaxamento, novas respostas se tornam possíveis. O estado neutro é frequentemente subestimado. Ele não carrega euforia nem esperança intensa, mas carrega algo essencial: estabilidade. É nesse espaço que o organismo deixa de gastar energia tentando prever, corrigir ou evitar. A calma nesse contexto é muito mais criadora do que a esperança ansiosa, porque ela comunica ao corpo que não há perigo imediato. E sem perigo, a biologia pode experimentar. Quando o ritmo interno desacelera, decisões impulsivas perdem força. Palavras internas se tornam mais suaves. Estímulos externos deixam de provocar respostas automáticas tão intensas. Não é indiferença, é presença. Um tipo de presença que observa sem entrar em guerra. Essa mudança pode parecer pequena, mas ela altera profundamente o ambiente interno que Lipton descreve. E, ao alterar esse ambiente, novas informações passam a ser enviadas às células. A imagem do lago traduz esse processo com clareza. Enquanto a água está agitada, o reflexo do céu se perde. Não importa quão bonito o céu esteja. O reflexo só aparece quando a superfície se aquieta. Da mesma forma, enquanto a mente e o corpo estão em constante agitação, a realidade não consegue refletir algo novo. Quando a agitação diminui, mesmo sem esforço, a clareza começa a surgir. E,
Nesse silêncio interno, a transformação encontra espaço para continuar acontecendo. Antes de desistir, permita que sua biologia aprenda quem você está se tornando. Talvez seja importante voltar ao início agora. Aquela dor silenciosa que apareceu logo no começo. O cansaço, a vontade de parar, a sensação de que nada muda apesar de tanto esforço. Esse esgotamento não nasce de tentar pouco. Ele nasce de lutar contra si mesmo por tempo demais, de tentar se transformar enquanto ainda se sente em perigo, de querer avançar carregando um corpo que só aprendeu a sobreviver. Bruce Lipton nos lembra que mudar a realidade não é um ato isolado de vontade. É uma consequência natural de mudar o ambiente interno sustentado ao longo do tempo. Não é o gesto pontual que transforma. É a constância emocional. É o campo interno que se repete todos os dias, mesmo quando ninguém vê. Quando esse campo começa a se tornar menos hostil, menos tenso, menos defensivo, a biologia responde. Não como milagre, mas como adaptação inteligente. Esses 21 dias não representam uma promessa espiritual. Representam um pacto biológico. Um acordo silencioso entre você e o seu corpo. Um tempo mínimo para que ele perceba que algo está diferente. Que talvez não seja mais necessário reagir da mesma forma. Que talvez exista espaço para uma nova organização interna. Joe Dispenza explica que, quando o corpo aceita um novo estado emocional como seguro, a mente deixa de sabotar, a luta diminui, a resistência enfraquece. A verdadeira nova realidade não começa fora, ela começa quando o antigo eu reativo perde espaço. Quando aquela versão que precisava sofrer para se proteger já não é mais a única disponível. Isso não significa que a dor desaparece. Significa que ela deixa de comandar tudo. E nesse espaço interno recém-criado, algo mais verdadeiro pode emergir. Antes de desistir da vida que você deseja, talvez seja suficiente desistir apenas da versão de você que aprendeu que existir dói. Porque quando o corpo aprende que pode viver sem guerra, a realidade, aos poucos, começa a responder de outra forma. Não porque você forçou, mas porque finalmente se tornou seguro mudar.